E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Antes eu tenho um recadinho importante para você. A gente tem aí na descrição do vídeo, tá? Da nossa apostila da Polícia Civil com todo o conteúdo programático, a apostila atualizada após o edital e a sua dobradinha, sua irmã querida, 515 questões comentadas de todas as matérias e todas as questões comentadas também para o concurso da Polícia Civil, certo? Esses materiais estão na descrição do vídeo. Você pode adquirir eles em PDF ou impresso, chega na sua casa pelo correio com frete grátis por nossa conta, certo? Vamos lá então tratar uma questão aqui da Polícia Militar de Santa Catarina 2015, a banca é a IOBV. Diz o seguinte essa questão: o direito de reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público. Abre então as alternativas. A Constituição ela é clara, ela diz o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Para mim isso aqui é muito claro, porque eu sou procurador da Fundação Cultural da cidade de Criciúma, em Santa Catarina. E entre as várias competências nossas ali na Fundação Cultural, nós administramos espaços públicos. E dentre esses espaços públicos que nós administramos, temos alguns parques na cidade, nós temos as nossas praças, né? Temos a Praça Central, e quase que diariamente chegam a nós ali, então, esses comunicados. Vejamos, todos podem reunir-se. Movimentos sindicais, movimentos sociais, clube de mães, podem reunir-se pacificamente e sem armas, em locais abertos ao público. Os casos mais clássicos são as praças públicas, né? Independente de autorização. Então, Juliano, perfeito. Então, lá na Fundação Cultural onde você trabalha, vocês dão autorização? E é comum que as pessoas chegam lá pedindo exatamente isso. Eu quero uma autorização. Eu não vou conceder a elas a autorização, porque a lei diz que eu não posso conceder a elas a autorização, sabe? Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então a pessoa não sabe, mas quando ela chega ali para pedir uma autorização, o que ela está fazendo é me dando um aviso de que ela vai fazer o evento, sabe? E qual é a possibilidade de eu negar a ela, então, determinar que ela não faça isso? Meu jovem, é o seguinte, é que nesse dia já tem outros 2 eventos. Então, vai haver um choque de agenda. Vamos readequar para uma outra data esse seu evento? É a única coisa que a administração pública pode fazer. Vamos às alternativas, então. Alternativa A. Ela depende de autorização da autoridade competente? Acabei de falar para vocês. Eu não posso conceder uma autorização. Ela não vai lá buscar uma autorização. Ela vai lá para me comunicar. Perfeito? A única coisa que eu posso fazer é um agendamento, uma readequação de agenda para que não haja confusão na praça. Perfeito? Vai haver um evento do partido X na praça naquele dia. E aí o partido Y, que tem ideias completamente contrárias, quer fazer um grande evento também nesse dia. Eu não posso marcar os dois para o mesmo local, né? Com certeza haverá problemas. Então o que nós fazemos? Marcamos determinado dia para esse, um outro dia para esse aqui. Perfeito? Requerer prévio aviso às autoridades policiais e à autoridade judicial específica? Não. A lei diz aqui que, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, não necessariamente a policial, nem tampouco a judicial. O exemplo que eu dei para vocês aqui, por exemplo, aqui na nossa praça, na praça da cidade de Criciúma, Santa Catarina, eles se remetem à Fundação Cultural de Criciúma. Agora, a alternativa C, ela está correta? Independente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Perfeita, essa é a alternativa que está correta. Outra alternativa, a letra D, qual é o erro dela, qual é o problema? Independente de autorização judicial, não precisa de autorização judicial, policial, administrativa, nenhuma autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigida prévia licença de autoridade policial competente. Precisa, pessoal, licença de autoridade policial competente? Não, não precisa licença alguma. Perfeito? Essa é uma questão relativamente simples, mas que tem algumas particularidades e é importante que não erre nenhuma questão no concurso, né? Mas o que acontece? Muitas vezes questões simples, a gente bate o olho na hora e vê, essa questão aqui eu sei, analise de maneira séria todas as questões, todas as alternativas. Lembre-se, alternativa A, tem certeza que está errada? Já risca. B, tem certeza que está errado? Risca e vai analisando. C, fiquei em dúvida, não risca, deixa assim. D, fiquei em dúvida, então eu já passo a análise da C e da D. Olhou e viu que a C está certa, risca D, assinala a letra C e vai para a próxima questão. Perfeito? Vamos lá então, dando continuidade às resoluções e questões. Vamos estar tratando agora de uma questão da banca IOBV, do ano de 2015. Diz assim a questão: é considerado crime imprescritível pela Constituição Federal. Concurseiro, se você pretende prestar uma prova na qual no edital consta direito constitucional, você precisa comer o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da nossa Constituição, ele abarca no mínimo 40% da quantidade de qualquer prova do Brasil. E assim diz no nosso artigo 5º, lá no inciso número 63, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Presta atenção o que esse inciso está nos falando. Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Os concurseiros costumam fazer a seguinte jogada nisso aqui. É o nosso famoso 3TH. Tráfico, tortura, terrorismo. Tráfico, o que muitas vezes a questão coloca? Tráfico somente de drogas. Não, drogas e afins. O que muitas questões também colocam? Os mandantes. Tão somente os mandantes. Não é isso que o texto diz. Os mandantes e os executores. Então, muitas vezes o texto ali, você está na correria na hora da prova e dá de cara com somente os mandantes e executores do 3TH. E daí tu, na correria, você faz o quê? Opa, tá certo. Presta atenção. Também aqueles que, podendo evitá-lo, se omitem. Não que esqueçam disso. Lembre-se, as questões vão pegar sempre os detalhes. E esse é o principal detalhe desse inciso. Aqueles que, podendo evitá-lo, os omitem. Perfeito? Então, o 3TH, a pessoa que pratica esse tipo de crime, qual é a consequência? Ela está cometendo um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O que eu já vi questões colocarem também? Suscetíveis de graça ou anistia. Faz diferença, Juliano? É lógico. Você acabou de errar a alternativa. Suscetível e insuscetível.
As bancas colocam algumas palavras como, prestem muita atenção nisso. Essa situação vai ao encontro, essa situação vai de encontro. Juliano, qual é a diferença disso? Vai ao encontro, concorda? Vai de encontro, discorda, mudou completamente a alternativa. Não esqueçam disso. Nós vemos políticos, nós vemos professores, nós vemos advogados cometerem erros desse que mudam completamente o discurso. E se muda o discurso, evidentemente muda a questão. Presta atenção, concurseiros. Chega um momento na vida do concurseiro que uma questão vai te colocar em terceiro lugar ou uma questão vai te jogar para 100º lugar. Por isso você não pode errar situações como essa. Eu vou fazer a leitura novamente. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, executores e a principal pegadinha, e os que, podendo evitá-las, se omitirem. Perfeito? Agora nós vamos para cima um pouquinho na Constituição Federal para analisar o inciso número 62. Assim diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Racismo inafiançável e imprescritível. O 3TH, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. A alternativa nos pediu o quê? É considerado crime imprescritível. Imprescritível, racismo. As alternativas: terrorismo? Não. Prática da tortura? Não. Os hediondos? Não. Alternativa D, prática de racismo. Correta alternativa. Portanto, fazendo o fechamento, não esqueçam, todos esses crimes são inafiançáveis. Na vala do inafiançáveis, todos eles estão. A questão está entre insuscetível de graça e anistia e imprescritível. Graça ou anistia, quais são os insuscetíveis? 3TH. Imprescritível, racismo. Na época que eu estudava, eu fazia a seguinte linha de raciocínio. Insuscetível de graça e anistia. Insuscetível de graça e anistia. Comprido o texto. Insuscetível de graça e anistia, 3TH. Imprescritível, somente o racismo. Perfeito? É uma alternativa que também pode ser resolvida de maneira simples, rápida, desde que vocês tenham em mente, de maneira muito clara, esses detalhes que nós acabamos de comentar aqui. Não esqueçam, uma situação dessa, Juliano, fiquei em dúvida, estou na prova, naquela adrenalina toda da prova, fiquei em dúvida. Queridos, o meu método de resolução, quando eu fazia concurso, qual era? Eu tenho certeza que o terrorismo não é, eu tenho certeza que a prática da tortura não é. Eu já risco de maneira muito clara um, risco de maneira muito clara outro, coloco uma interrogação nas duas alternativas que eu ficava em dúvida. Perfeito? Botava muito grande aqui, 2 pontos de interrogação e continuava a prova. Por quê, queridos? Porque no decorrer da prova, alguma situação pode acontecer, alguma questão que vai te esclarecer isso daqui, sabe? Então, aquilo que você tem certeza, risca. A prova é sua, risca. Isso daqui com certeza não, isso daqui com certeza não. Fiquei em dúvida, Juliano. E agora, é racismo? É tortura? Fiquei em dúvida. Bota um ponto de interrogação nessa situação e segue a sua prova. Geralmente eu deixava as provas que tinham questões dissertativas, eu deixava para o final. Antes de fazer a dissertativa, eu sempre parava
É importante, mais uma dica para o dia de prova. Você precisa ter um planejamento. Geralmente você não tem um relógio, mas você precisa fazer um planejamento. Você não pode ir para o dia da prova, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você já tem que entender o seguinte, eu tenho 4 horas de prova e eu preciso responder 60 questões e fazer uma redação. Queridos, divida da seguinte maneira, eu vou deixar 1 hora para minha redação, eu tenho 60 questões, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 30 questões, vou pedir para ir ao banheiro, mas Juliano, eu não quero ir no banheiro. Não, vai assim mesmo. Vai no banheiro, lava o rosto, dá uma esticada, volta, faz as outras 30, vai acompanhando no relógio. Opa, consegui dentro daquela 1h30 fazer as 30. Vai no banheiro novamente antes de começar a sua redação. Volta, escreve a redação e separe, no mínimo, preste atenção nisso, no mínimo 20 minutos para passar o gabarito. Geralmente você pode levar um documento pessoal. O que eu fazia? Eu pegava o meu documento e fazia como régua, porque eu já ouvi falar de inúmeros candidatos que quando vai passar a sua resposta para o gabarito, erra lá em cima, depois vem descendo errado tudo. Então você confere com o seu documento pessoal, utilize como régua. Questão número 1, alternativa C, você está com a prova aqui. 1, C, pinta. 2, E. Preste atenção, isso faz muita diferença. Organize-se nos estudos, organize-se na prova e um dia você vai receber o telefonema para que você seja chamado a ocupar o seu cargo, sua função pública. Perfeito? Um abraço, essa foi a resolução da nossa questão da IOBV do ano de 2015. E aí, gostou desse vídeo? Quer mais vídeos iguais a esse? Quer receber esses vídeos diariamente? Então entra aí no nosso grupo do Telegram para o concurso da Polícia Militar e também da Polícia Civil, certo? O link está na descrição do vídeo e também o link dessas apostilas e outras apostilas estão na descrição do vídeo, ok? Basta você clicar e tem inclusive simulados gratuitos aí para você. Basta você clicar e baixar o simulado aí e testar os seus conhecimentos, certo? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários do vídeo. Deixa aquele seu like maroto, se inscreva no canal no YouTube do Professor Renatão e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Até mais. Fui!